Bom dia, meus queridos. Obrigado a todos que aceitaram esse convite. Eu vou botar aqui baixinho já um hino, enquanto vocês vão entrando aí, tá bom? Hoje é um dia de celebrar a Deus e eu fico feliz por poder, mesmo na quarentena, poder estar com vocês aí. Tô vendo aqui, ó, Fernanda Maia tá entrando, bom dia. Irlane, bom dia também para você. Denis Brown, bom dia. Claudineia Faria, muito prazer também, a paz do Senhor, Claudineia. Adriana e Léo, está dando interferência? Então é melhor eu parar com a música aqui? Vamos ver aqui, ó. Se estiver dando interferência, só falem para mim, se a música estiver atrapalhando, eu paro aqui, tá bem? Bom dia, Romênia Pianta. João Eudes, Riacho da Onça. Olha, eu tive um amigo que era de Riacho. É Riacho da Onça? Acho que é da Bahia, se eu não me engano. Tem um amigo lá, tá trabalhando lá em Salvador. Então vamos aqui. Quem mais? Daiane e Alexandre. Bom dia, feliz sábado. Nós estamos já com... Pessoal, a gente já tem praticamente uma igreja inteira aqui, viu? Quase 600 pessoas. E só estou esperando mais um pouquinho para alguns entrarem. Manda o aviãozinho aí para mais pessoas participarem com a gente, tá bom? Essa música é muito bonitinha. Ela é uma música singela. Fala que Deus é bom para nós. E ele realmente é maravilhoso. Agora sim, bom dia, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Glória a Deus, viu? Adelaide. Bom dia, pastor. Rio Grande do Sul. De Palmas, Tocantins também. Parece que é Orlando, se eu não me engano. Mi Freitas. De Oxford, Inglaterra. Oi, Mi, que bom. Já temos presença internacional aqui também. Larissa, do Maranhão. Beijos de Indiana, United States. Indiana, pertinho da Andrews, onde eu fiquei lá. Estado de Indiana. Pertinho lá de Michigan. Um prazer dividir esse tempo com você, Margarete Rodrigues. Prazer é meu, Margarete, estar com vocês aqui. Depois que terminar a música aqui, nós vamos orar juntos, tá bom? E vamos começar o estudo da Palavra de Deus. Essa música é tão bonita. Pra mim. Uma música tão singela. Olha, pessoal, eu tenho alguns provérbios de cabeceira que eu sempre fico citando, e um deles é esse: fazer do coco uma cocada, não é? Então, se nós estamos com esse problema de pandemia, que já fez aniversário, ontem eu tive uma reunião com alguns amigos lá do Moriá Center, que tem uma relação com a Universidade Hebraica, um plano que a gente tem aí de escavações, e eles estavam me dizendo que até abril as fronteiras de Israel não vão abrir. Até um trocadilho, né? Abrir. O governo de Israel já determinou que não vão abrir as fronteiras. Parece que tem mais de 1.500 israelenses que estão presos nos Estados Unidos sem poder voltar para casa. Eles moram em Israel. Estão até cogitando mandar um avião da El Al para buscá-los em Israel, os residentes. Então, até onde vai tudo isso aí, só o Senhor sabe. Temos que dobrar os nossos joelhos, orar, jejuar, clamar a Deus, não é? E já que não podemos ir fisicamente às igrejas, pelo menos alguns de nós, aqui no NASP tem restrição, então vamos fazer do coco uma cocada, vamos criar uma igreja aqui, né? Mas, notinha de rodapé é importante. Isso aqui é muito importante, meus amigos. Isso aqui é provisório, tá bom? Esses cultos online são situações excepcionais. Eu não estou nem um pouco convicto que nós devamos substituir agora o culto presencial com cheiro de gente, com presença humana, por cultos online, tá? Eu estou muito preocupado quando tudo isso acabar, se alguns irmãos não vão ficar tão acostumados com a adoração em casa, que realmente traz um comodismo. Traz um comodismo. Só para vocês terem noção, eu tô com a camisa social aqui, mas embaixo eu tô com um short e chinelo de dedo.
E se eu quiser assistir um culto aqui é muito mais prático. A hora que me der sono, eu desligo aqui o pregador, vou para a cama, durmo um pouquinho, ninguém incomoda, não preciso arrumar. Quem tem criança é muito mais cômodo, muito mais prático. Mas a gente tem que, às vezes, ter a ciência que as coisas práticas não são necessariamente as ideais. Eu gosto muito desses reality show, tipo Survivor, que eles fazem assim na internet, né? Na internet, não, perdão, na TV, de pessoas que são colocadas na selva e ele tem que sobreviver ali durante uma semana, às vezes um mês, até encontrar a equipe novamente. Vai o reality show lá, as câmeras, aquele negócio todo. Algumas coisas eu acho que são meio fake, mas tudo bem, isso é outra coisa. E lá vocês veem que o sujeito improvisa, às vezes, para dormir na selva, uma cama de palha com as ervas que ele, com as gramas que ele arruma ali, as ervas, a vegetação, ele arruma uma cama daquele jeito ali e faz uma casa, talvez com um pedaço de madeira que ele encontrou ali. Às vezes o oco de um tronco é o suficiente para ele dormir lá. E realmente, naquela situação específica de sobrevivência, dormir dentro do oco de uma árvore é o ideal. É o ideal. Mas eu tenho certeza que quando acabar o programa, ele não vai querer ficar dormindo naquele oco de árvore ou com uma cama feita de folhas e vegetação e mato. E nem vai ficar comendo aquelas larvazinhas né, que ele encontra na madeira ali porque não tem outra coisa para comer. Então não confundamos situações excepcionais com situações normais, tá bom? Enquanto o cachorro bate o rabo, tudo bem. O problema é quando o rabo começa a bater o cachorro. Então, na época de pandemia, tudo bem, vamos fazer o culto online. Mas, irmãos, pela graça de Jesus, acabando esse sofrimento aí de álcool em gel, eu falei até que quando acabar isso eu vou ter que frequentar o AA, Alcoólicos Anônimos, porque tanto álcool em gel que já estou viciado. Mas brincadeiras à parte, quando acabar tudo isso, vamos voltar a adorar a Deus como a Bíblia recomenda. Junto com os irmãos, junto mesmo, tocando. Ah, Rodrigo, você tem que adaptar. Hoje as relações são pela internet. Tá bom. Então fala isso quando você estiver com a sua namorada e querer dar um beijo na sua namorada pela internet, tá bom? Ninguém aguenta isso. Então vamos voltar à normalidade. Tá certo, meus irmãos? Já estamos com quase 1000 pessoas aqui com a gente. Eu vou orar. Depois que eu orar, eu vou pedir licença a vocês para desativar os comentários, porque eu vou deixar essa live gravada aqui no Instagram, tá bem? Ore comigo então, onde você estiver nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou nesse momento orando com irmãos e irmãs de todas as partes do Brasil e do exterior também que estão conosco. Que o Senhor, com teu Espírito, possa atingir a todos nesse momento. Que todos nós, eu aqui e eles nos mais diversos lugares, possamos sentir o teu Espírito. Nesse momento eu posso estar orando para alguma irmã que está sofrendo violência doméstica. Eu posso estar orando para algum irmão que está desempregado, alguma irmã que está desempregada. Eu posso estar orando nesse momento, ó Pai, por alguém que recebeu uma notícia terrível de doença na família. E quantos, ó Pai, estão vitimados pelo Covid, estão agora no balão de oxigênio. Eu tenho alguns amigos pelos quais eu estou orando. Por favor, Senhor, restaura a saúde, restaura a paz, restaura o equilíbrio emocional e traz logo Jesus de volta a esse mundo. Pois é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, eu vou pedir licença a vocês então, vou desativar os comentários, tá bem? Apenas para poder não ficar atrapalhando aqui. Mas você está comigo, eu espero que você tenha a sua Bíblia aberta. Como eu estou na minha casa, de uma maneira bem assim, despojada, sem toda a dinâmica de uma liturgia tradicional, com gente cantando, plataforma, púlpito, etc., eu queria me humanizar bastante para você. Eu tenho conversado com muitas pessoas da área de mídia, de comunicação social, e eles têm me dito, eles têm me dito uma coisa que eu já via na Bíblia há muito tempo, que hoje é importante os palestrantes, os líderes, os pastores, os pregadores, acima de tudo, se humanizarem.
E isso realmente, você vê na internet uma mudança de ares. Hoje tem muita atriz que já está agora colocando a cara dela na internet sem maquiagem, sem Photoshop, sem nada, acordando às vezes de pijama ainda, né? Ó, gente, tô acordando aqui e tal. Você vê, antigamente não era assim, todas as atrizes só apareciam maquiadas. Silvio Santos, para dar um exemplo, ele só aparecia com o cabelo depois de ir ao Jaça. Agora o Silvio Santos está permitindo postar fotos dele, vídeos em família, onde ele estava com o cabelo grisalho, completamente grisalho, sem a mágica que o Jaça faça, ou seja, você está vendo o Silvio Santos como ele é mesmo. O Renato Aragão, o imortalizado Trapalhão, Didi, ele está colocando alguns videozinhos no Instagram com a esposa dele agora. E você vê os dois ali em casa e ele demonstrando a fragilidade de um homem que deve estar talvez com seus 80 anos e tem dificuldade de mexer com a internet, a esposa que o está ajudando ali. Ou seja, mesmo as pessoas midiáticas estão descobrindo que é importante, às vezes, elas se mostrarem também humanas, embora nem sempre essa humanização é real. Às vezes é uma humanização assim, meio de plástico, mas em que pese qualquer crítica que possa ser feita, é uma maneira de tirar a pessoa do pedestal, da divinização, da idealização que nós projetamos e trazê-la para o lado de cá. É perceber que aquela atriz maravilhosa, linda, também acorda com mau hálito, ela também tem cólica menstrual, às vezes ela pode ter um pé feio se não for feito. Aquele cara todo bombado também lá do filme, ele também pode criar uma barriguinha, como qualquer outro homem cria, as rugas aparecem e mais, as pessoas sofrem. Mas quando eu vou à Bíblia, eu já noto que Deus fez isso muito antes, quando ele estava no Sinai. O povo olhando a glória de Deus no alto do Sinai ficou assustado. E Deus falou: Moisés, por que eles estão assustados? É porque o Senhor é glorioso demais. Ah, é, Moisés? Então não tá bom assim não. Faça uma barraca para mim lá no meio do acampamento que eu vou descer para morar no meio deles. Eu quero ser um deles. E este eu quero ser um deles foi tão real que no Novo Testamento Jesus se torna um de nós. Com tudo isto de preâmbulo, eu gostaria de hoje fazer com vocês um sermão que não foi um sermão que eu preparei. Não. Eu estou estudando a Bíblia com muita calma e eu aproveito assim, como o meu tempo é muito escasso, é muita coisa para resolver, eu mato vários coelhos com uma cajadada só. Como é que eu faço? Por exemplo, já que eu tinha que orientar a Record para a novela Gênesis, ao mesmo tempo fazer a minha leitura da Bíblia e ao mesmo tempo preparar, vou dar um spoiler aqui, eu estou preparando uma Bíblia anotada, tá bem? Uma editora me convidou, fez o contrato, e nós vamos fazer uma Bíblia anotada, com anotações históricas, contextuais, arqueológicas, claro, teológicas. Então, mas essa Bíblia vai demorar um pouco a sair, porque eu comecei agora. E a gente começa, coincidentemente, pelo livro do Gênesis. Então, olhando o livro do Gênesis, recapitulando muita coisa para a novela, para o meu estudo pessoal, para essa Bíblia que eu comecei do Gênesis, eu fui pegar o meu hebraico bíblico bem enferrujado, fui retomar os textos hebraicos e ler o Gênesis no hebraico, os comentários e tudo, e descobri coisas tão fantásticas que eu gostaria de partilhar com vocês em primeira mão algumas das descobertas que eu fiz, ou redescobertas. Muitas delas estarão nessa Bíblia anotada. Quando sair vocês vão saber, vai demorar ainda mais de ano, bem mais de ano. E também, assim, além de sair ali, são coisas que eu mesmo estou descobrindo, tá bom? Para fazer sentido para vocês, eu quero analisar com vocês o Gênesis capítulo 3. Olha como é que a gente descobre algumas coisas muito interessantes olhando aqui o original bíblico. E às vezes as pessoas perguntam por que Deus escreveu essa história do Gênesis, né? Olha o que diz aqui o capítulo 3. Mas a serpente... Abra sua Bíblia e acompanhe comigo, isso é interessante. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que Deus tinha feito, disse à mulher. É interessante que quando você vai no hebraico, você descobre um jogo de palavras. E, gente, veja bem, a questão do hebraico aqui não é para exibir, não é para mascarar, nem para desanimar você que não sabe hebraico ler a Bíblia. Eu vou explicar para você. Uma vez, eu tive a oportunidade de conhecer o mar quando eu era criança. Eu devia ter uns 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Foi na praia de José Menino, em Santos. Mineiro, criança, meu pai me levou para conhecer o mar.
Foi mágico. Quando eu vi as ondas pela primeira vez, quando criança, eu não entendia por que que na minha casa, brincando no tanque, a água do tanque não ficava branquinha como a onda do mar ficava, era tudo muito mágico. E é lógico, como todo mineiro que se preze e criança, cheio de vitalidade, cheio de paixão pela vida, igual esponja, pegando tudo, quando a água bateu na boca, eu lembro a primeira frase que eu falei pro meu pai, é salgada, né? E foi muito mágico conhecer o mar ali, foi maravilhoso, ninguém mais me tira essa emoção. Uma dos momentos infantis que eu guardo com muito carinho. Só que, apesar de não saber nadar até hoje, tá vendo o Rodrigo se humanizando, falando das dificuldades dele, eu tive a oportunidade de mergulhar com cilindro. Eu mergulhei lá em Porto de Galinhas, com cilindro, não lembro quantos metros a gente mergulhou, foi com o sujeito ali me ajudando e tudo, e eu venci até o medo mesmo, mergulhei com cilindro, nadei lá, ele tirou várias fotos e vi os peixes passando, e gente, o mar visto de baixo, uau, é outra coisa mágica, muito mais bonito do que em cima. Então, vamos fazer essa comparação com o estudo da Bíblia. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez e descobri a palavra de Deus, ela era mágica, é maravilhosa, é uma experiência que ninguém vai me tirar, nem de mim nem de você. Mas quando eu tive a oportunidade de mergulhar nos textos bíblicos na língua original, conhecer a Terra Santa, onde tudo isso aconteceu, foi a mesma experiência de ver o mar da superfície e mergulhar com cilindro, sabe? Vendo os peixes passando assim perto de você, como esse telefone perto dos meus olhos aqui. Então o que que eu faço? Eu vou tentar pegar essa minha experiência do hebraico e usar para o serviço dos meus irmãos. Trazer para vocês aqui, não para me exibir, mas para permitir que você possa, de certa forma, mergulhar comigo nesse profundo mar da Bíblia Sagrada, tá bem? Então até vou te dar uma sugestão. Hoje é sábado, vamos supor que a gente está fazendo um estudo bíblico juntos aqui, esse culto é um estudo bíblico. Pegue um caderno, anote as palavrinhas, tá bom? Vamos lá. Quando eu li esse texto, a serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens, é interessante que no hebraico essa palavra astuta aqui, ou algumas bíblias trazem sagaz, é a palavra arum em hebraico. Preste atenção, arum. Mas quando fala que Adão e Eva, no verso capítulo 2, 25, ora, tanto Adão como Eva estavam nus e não se envergonhado, a palavra é arumim. Percebeu o jogo, o trocadilho de palavras? Moisés escreve assim, porque Adão e Eva estavam arumim e não se envergonhavam. Mas a serpente, a mais arum de todos os animais, Moisés fez um trocadilho aqui, semelhante ao que eu poderia fazer se eu dissesse assim, tem pena de quem tem pena. Percebeu? Tem pena de quem tem pena. Eu usei a palavra pena no sentido inicial de dó e usei a palavra no sentido original de pena mesmo da ave. Foi esse trocadilho que Moisés fez, fonético. As palavras são muito similares na fonética. Ou seja, Adão e Eva estavam arumim, mas a serpente era a mais arum dos animais. Ou seja, aquela sagaz. E a maneira como Moisés vai construindo aqui é muito interessante, porque ele vai prendendo o leitor. E olha o que a serpente diz para Eva. Não é assim que disse Deus? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha que interessante. Ela não afirmou. Ela fez uma pergunta. E esta é uma estratégia, às vezes, da falácia, do engano, do engodo, do sofisma. A pessoa joga a mentira com uma interrogação, fazendo parecer que ela é uma verdade. É como um advogado que ele não afirma que você é o assassino, mas ele um promotor, mas ele no dia do tribunal pergunta assim, é verdade que você estava planejando matar essa pessoa há muito tempo? Percebeu? Ele não afirmou, ele não te chamou de assassino, mas ele fez uma pergunta que induz você a se posicionar e se defender. Existe um jogo no diálogo aqui. Porque se alguém fala assim, é verdade que você continua batendo na sua esposa? Não, eu não bato na minha esposa. Mas naquele susto seu para revidar, para refutar a acusação do inimigo, você acaba abrindo brecha emocional para ele entrar. Então, Eva, é um jogo psicológico isso, tá bom? Eu quero acentuar essa questão do direito, porque, é lógico, há muitos advogados que são corretos,
comprometidos, mas como toda profissão de pastor, bombeiro, carteiro, psicólogo, médico, há aqueles que são corruptos e aqueles que são honestos, também na advocacia. Então, o advogado corrupto, que ele não está querendo defender a verdade, a justiça, ele quer defender a causa do cliente dele, ele vai jogar assim no tribunal. Mas vem cá, você continua batendo na sua mulher? Você tinha motivos realmente para matar essa pessoa? Não tinha? Porque quando ele pergunta agressivamente uma coisa que é uma acusação em forma de pergunta, uma acusação velada, a sua disposição psicológica é se defender. Não, eu não bato na minha mulher de jeito nenhum. Não, eu não persigo, mas na ênfase em dar a resposta para refutar a pergunta do oponente, você acaba exagerando na resposta, abrindo margem para algo que não é bem verdade. É como se você dissesse assim: não, eu nunca quis matar essa pessoa, nunca na minha vida eu sequer levantei a voz contra ele. E às vezes isso não é verdade. Teve um momento que você ficou bravo e levantou a voz, e teve pessoas que viram. Aí ele já pega, você está mentindo. Como assim? Você já levantou a voz contra ele. Veja, ele perguntou se você tinha motivos para bater nele, para matá-lo. Você disse que nunca você faria isso, você nunca levantou a voz contra ele. Mas esse complemento psicológico que você dá para se defender é o gancho que ele precisa para te pegar no argumento. Porque você já levantou a voz contra ele. Foi o que aconteceu com Eva. Quando o diabo falou assim, através da serpente: não é assim que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: não, de jeito nenhum. De todas as árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio, Deus disse que vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venham morrer. Opa! Olha Eva caindo no mesmo erro aqui. Deus não falou nada de tocar no fruto. Deus falou apenas para não comer. Lembra? Não, eu não tinha motivo, eu nunca pensei em matá-lo, eu nunca nem levantei a voz contra ele. Você, no exagero da defesa, coloca uma coisa que não é bem verdade. Eva, no exagero da defesa de Deus, colocou uma coisa que não era verdade. Deus não disse em momento algum que eles não podiam tocar no fruto. Aqui vai uma notinha de rodapé para a gente pensar. Eu estou falando uma coisa para vocês e para mim. Gente, às vezes a tentação para responder quem nos agride é muito grande. Eu falo isso de mim mesmo. Às vezes a pessoa escreve lá assim: Rodrigo, parabéns, louvado seja Deus por sua vida e tudo mais. Tá, beleza, obrigado. A outra fala assim: você é um covarde, você é um vagabundo, você é isso, você é aquilo. Dá uma vontade de responder. E nessa vontade, se você não vence, geralmente você responde com um exagero e uma imprecisão dos fatos. Aí abre margem para o outro chegar e te pegar na curva. Aí a serpente viu que Eva exagerou e talvez a própria serpente tocou no fruto. Que ela disse assim: é certo que vocês não morrerão. Não morrerão, porque se você fosse morrer, você já tinha morrido agora, ou eu estou tocando no fruto aqui, ó. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Depois eu quero comentar um pouquinho essa questão, como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal, porque tem uma forma que Moisés escreve aqui muito interessante. Então a mulher viu que o fruto era agradável, ela comeu e deu ao seu esposo. Aí quando a gente vai para o verso 8, para o verso 7, diz assim: e os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Lembra que eu falei que a palavra nu antes era a palavra arumim? Eles estavam nus, arumim. Agora Moisés muda o termo para nu, usa a palavra eirum. Eirum. Mesmo que pareça a mesma coisa ouvindo assim, ó, arumim, eirumim. Parece a mesma coisa, mas não é. É como se eu dissesse em português nu e despido. Não são sinônimos exatamente perfeitos. Nu é nu, despido e pelado. Quando você coloca pelado, é uma palavra meio neutra, né? Você toma banho pelado, mas pode também ser uma coisa meio desagradável. Não, ficou pelado em público, né? É até uma palavra meio baixa. Quando você usa nu, é um eufemismo. Não, ele estava nu, né? Desnudo. Desnudo pode ser assim, com apenas
é a roupa íntima, alguma coisa. Agora, quando eu falo despido, é mais forte. Despido dá a entender que alguém pegou a sua roupa e rasgou e tirou de você, despiu você, né? Com violência, com força, tirou na marra. Então, despido é uma forma mais forte para estar sem roupa do que simplesmente desnudo, ou nu, ou até mesmo pelado. Então, em hebraico, quando Moisés fala que os dois viram que estavam nus, esse nus em hebraico aqui é diferente do nus que aparece no verso 2:25. Olha, eles estavam nus e não se envergonhavam. É que o nu, originalmente, era um nu de inocência, de não preocupação, de falta de maldade, de poder ficar de maneira natural, sem nenhum risco. Agora, o nu que aparece aqui já no verso 7 é repetido outras vezes aqui, né? Quando Adão fala com Deus, olha, eu estava nu, por isso eu corri. E Deus fala assim, quem te fez saber que estava nu? Daqui para diante, todo esse nu é eirum, eirum. Ou seja, eu estou preocupado, estou perdido, pelado mesmo. É interessante que no Antigo Oriente Médio, embora nós tenhamos muitas ilustrações, desenhos e estátuas de mulheres nuas, especialmente as deusas mães, que mostram os seios bem fartos assim, a genitália aparecendo, apesar disso, a nudez também era vista como uma coisa assim, uma pessoa sem identidade. No Egito, por exemplo, os desenhos mostram duas pessoas geralmente nuas nas paredes, crianças e escravas, ou escravos. Então, quer dizer, uma pessoa nua é uma pessoa que não tem direito, porque o escravo ficava às vezes nu, ele não tinha direito mesmo. Em Isaías até ele descreve como é que os hebreus iriam como escravos para a Síria e a Babilônia, e lá nós temos painéis assírios mesmo que mostram os escravos subindo com um saiote assim que deixava as nádegas de fora, como diz Isaías. Então a nudez aqui é a desproteção completa. Aí o verso 8 diz, ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Olha como é que é essa questão que os dois se esconderam. Essa palavra, ao ouvirem a voz do Senhor que andava, a palavra voz em hebraico é a palavra kol, kol. Só que kol em hebraico pode ser traduzido por voz, trovão, vento tempestuoso, som estrondoso. E Moisés deixou de propósito o texto aqui, podendo ser lido de duas maneiras. De duas maneiras. Porque até coloca assim, porque Deus andava no jardim, algumas traduções trazem, na viração da tarde. Outras trazem assim, quando soprava o vento da tarde. Leruach hayom. Leruach hayom é o vento da tarde, literalmente está assim em hebraico. Você pode entender duas coisas. A parte mais fresca do dia, que realmente é a tardinha, quando o sol não está muito quente, é a parte mais fresca do dia. O vento da tarde é refrescante. Ou pode significar também ao pôr do sol, quando o dia já está virando para a noite. Pode ser o pôr do sol. Mas da maneira como está aqui em hebraico, eu posso ler de duas maneiras. Opção A. Ouviram a voz do Senhor que andava por jardim. Esse voz do Senhor é o som dos passos de Deus andando e perguntando, Adão, onde é que você está? Adão, meu filho, onde você estava? Ali à tardinha, no momento mais fresco da tarde, quando a brisa da tarde estava passando, o vento da tarde. Essa é uma maneira de ler o texto no original. A segunda maneira de ler o texto no original é entender que essa aparição de Deus acontece como na época do Sinai e outras aparições de Deus, em que quando Deus falava, dava um vento tempestuoso, um trovão, uma voz assim estrondante, como som de trombeta, e os passos de Deus provocavam quase um tremor de terra, um terremoto, semelhante àquelas visões do Apocalipse, quando Deus fala, tem um terremoto, né? Lá no Apocalipse tem várias essas expressões, Deus fala e um terremoto acontece, todo mundo fica calado, ensurdecido pela voz de Deus. Então, o que dá a entender? É provável que Deus tenha vindo de maneira suave, como ele sempre veio, mas para o casal que estava em pecado,
a presença de Deus agora parecia um trovão, um relâmpago, algo do qual eles queriam esconder, dava medo. Então o texto de propósito dá margem para as duas leituras, para que elas não são excludentes, elas mostram ao mesmo tempo no hebraico a perspectiva de Deus e a perspectiva do casal. Percebeu? Deus vem ao jardim calmamente como ele sempre vinha. Adão, onde você está? Adão, onde você está? Mas devido ao pecado, os dois ouviam assim, Adão, Adão, e os passos de um gigante batendo assim, um trovão e a terra tremendo, assim que eles viam. Ou seja, o pecado nos traz uma distorção da presença de Deus. É isso que o texto está falando aqui no original hebraico do Gênesis. E agora a gente se esconde. O Deus que antes ao chamar Rodrigo me fazia correr para ele, agora ele fala, Rodrigo, eu me escondo dele. Semelhante ao que vai acontecer com os animais. Antes, Adão e Eva tinham a oportunidade de fazer assim para um animal, por mais lindo que ele fosse, um leão, não sei como é que seria um leão no Éden, ou um tigre, e ele viria tranquilo, sem nenhum temor da humanidade. Hoje, eu gosto muito de ver assim, e o YouTube ele coloca alguns algoritmos que você recebe sugestões de vídeo daquilo que você está procurando, né? Você está acostumado a procurar. E eu estou recebendo esses dias muito vídeos assim, e eu fico assistindo mesmo, me chama atenção, no momento assim eu assisto. Esses videozinhos curtos de pessoas nas praias onde tem aqueles leões marinhos, sabe? Seals, que eles chamam em inglês, e vem muito aquelas, parece da família das focas, aquele monte de leão marinho assim, e sempre alguns deles estão agarrados em rede de pescador, alguns estão quase estrangulados, então eles têm que ir com o carro ali, capturar esse animal para cortar aqui, e você nota, toda vez que eles chegam, os leões marinhos todos saem correndo e gritando, ou seja, eles correm do ser humano que está indo ali para ajudá-los. Isso o pecado, a queda de Adão e Eva nos trouxe, né? O pecado de Adão e Eva nos trouxe. Durante o momento que eu estou falando com vocês aqui, o meu WhatsApp abaixa com as mensagens ali, e eu acabei de ver que um pastor que foi meu aluno faleceu nesse momento de Covid. Nesse momento aqui. E olha que coisa, né? Eu falando com vocês do que o pecado trouxe. E nesse momento, porque vocês sabem, né? A tela, quando a gente coloca assim, abaixa a mensagem do WhatsApp e acabou de falecer. Novo. Eu nunca pensei que eu ia ter uma ilustração tão forte para um sermão. Eu estou falando justamente do pecado, o que o pecado trouxe, e recebo de primeira mão a notícia de falecimento. Tá vendo? Não é brincadeira, não. Essa distorção que eu estou explicando a partir do hebraico, essa distorção da imagem de Deus, essa nota dissonante na orquestração que Deus tinha planejado, não é apenas curiosidade bíblica. É realidade. Do hebraico original, da página da Bíblia para cá, eu estou vendo as consequências do que Adão e Eva fizeram aí agora. Há 1 minuto atrás. Eu quero até interromper o meu estudo com vocês aqui para orar. Por todos que estão recebendo agora uma notícia de falecimento como essa. O pastor Robson Anacleto Moura, diretor de publicações da APS, da Associação Paulista Sul, infectado de Covid-19, acabou de falecer. Foi uma mensagem do pastor Luiz Carlos Araújo que eu recebi. E ele foi meu aluno, novo. Eu quero nesse momento orar pela família do pastor Robson, tá bom? Vou pedir licença a vocês e mais uma vez fechamos os nossos olhos e oremos nesse momento tão triste. Senhor,
O que eu planejei, Pai, foi só abrir a internet nesse sábado que eu não fui à igreja e dividir um pouquinho com os irmãos, com as irmãs, com todos que são inscritos aqui no Instagram, um pouco do que eu estou sempre descobrindo da Tua Palavra nos meus estudos particulares para servir as perguntas que fazem lá o pessoal da novela, para também colocar as notações da Bíblia que eu estou preparando, para o meu devocional particular. É isso que eu queria, Senhor, e ter um sábado gostoso aqui com eles, apesar de fisicamente distante. Mas aí eu recebo essa notícia. E, Pai, com 1.500 pessoas que estão aqui ligadas comigo, eu e muitos deles, nós nos perguntamos, Senhor, até quando a gente vai receber esse tipo de notícia, Pai? Ô Pai, eu sei que tem muita gente que acha assim, o Rodrigo sabe tudo, o Rodrigo tem doutorado, o Rodrigo não tem dúvidas, mas eles estão completamente enganados, Senhor. Eu lido com muitas dúvidas também. Eu tenho as minhas convicções de fé assentadas, e são elas que me ajudam a lidar com as perguntas das quais eu não tenho resposta. Como Jesus que perguntou na cruz do Calvário, Senhor, por que me desamparaste? O Senhor também não deu resposta e nem deu milagre para livrar-o da cruz. Ele orou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava em comunhão com Deus, ele não tinha pecado e na sua angústia questionou, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E na contramão de tudo isso, o Senhor não atendeu a oração dele, não passou dele o cálice, não realizou milagre nenhum para tirá-lo da cruz, não mandou seus anjos para livrá-lo dali, para protegê-lo, e ainda por cima não deu resposta audível nenhum. Mas a despeito da não resposta, ele disse, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, porque ele confiava em ti. Eu, Senhor, e todos que estão comigo agora queremos ter essa fé de Jesus. A certeza que o Senhor não vai aprontar conosco, mesmo que a resposta à nossa oração não for como nós pedimos, mesmo que a nossa oração não for respondida audivelmente, mesmo que tudo que tivermos como resposta seja um silêncio mortal de Deus, coroado com uma coroa de espinhos, de um não, quando Ele permite a nossa morte, a morte de um ente querido. Mas dá-nos a fé de Jesus, Senhor, para dizer, em Tuas mãos nós entregamos o nosso espírito. Sei com a família do pastor Robson, nesse momento, eles precisam muito de Ti. E sei com cada um que agora também está tendo uma tristeza no seu lar. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos continuar na Bíblia. Não porque eu estou frio em relação ao que eu acabei de receber, mas é porque se a Bíblia tem o conforto, é hora de a gente botar em prática isso aqui, né? A boa notícia de tudo isso é que mesmo Adão se escondendo, correndo, recebendo as consequências do pecado, Deus deu uma esperança, mesmo em meio à dor. A Bíblia diz aqui no verso 20, aliás, antes um pouco, Deus falou com Eva assim, Eva, eu aumentarei muito os sofrimentos da tua gravidez, o verso 16. E com dores você dará à luz filhos. Mas mesmo nessa aparente maldição, eu digo aparente porque é interessante, Deus amaldiçoou a serpente, mas Deus não falou com Adão e Eva, vocês são malditos. Deus falou com a serpente, né? Por causa do que você fez, maldita você é entre todos os animais. Mas Deus não falou com Adão e Eva, malditos vocês serão. Deus falou assim, olha, eu vou aumentar muito as dores da sua gravidez. E entre dores você dará à luz filhos. Mas espera um pouco. Se o pneu do carro fura, é porque eu tenho um carro, né? Se eu tenho que usar o plano de saúde para correr para o hospital numa emergência, significa que eu tenho plano de saúde, né? Se ela ia sofrer em dores para dar à luz a filhos, então haveria descendência.
Existe mesmo na maldição de Deus, ou mesmo no anúncio de Deus do que haveria de acontecer por causa do pecado, mesmo no castigo de Deus existe bênção. Se eu pude orar pela família do pastor Robinson, é porque tem um Deus. Os ateus estão errados. Se eu posso pedir força, é porque existe. Então eles não vão morrer. E ele continua: o teu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Tudo bem, mas significa que eu e meu marido ficaremos juntos. E ele disse mais, antes para a serpente. Eu vou colocar, verso 15, inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, da serpente, e o descendente dela. O descendente da mulher vai lhe ferir a cabeça, mesmo que você lhe ferir o calcanhar. Interessante que essa expressão de ferir o calcanhar acabou se tornando uma expressão idiomática do hebraico para enganar a pessoa. Por isso que fala de Dan. Dan será como um escorpião no caminho que vai ferir o calcanhar do cavalo para que os seus irmãos possam cair e tudo mais. Ou seja, ferir o calcanhar de alguém, tentar enganar alguém. Talvez essa expressão venha de Jacó, quando Jacó segurou o calcanhar do irmão, por isso ele tem o nome de Yaakov, significa aquele que vai atrás de, que segue, que está no encalço. E por semântica, ir atrás de, estar no encalço, acabou virando um sinônimo de ferir, de enganar. Você vai tentar, mas ele vai te esmagar a cabeça. Então Eva deve ter sorrido para Adão e falado assim: haverá um descendente que vai acabar com a serpente e vai nos trazer a redenção. E Deus fez mais, Deus não ficou só nas promessas. Deus falou com o homem: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, mas ainda vai comer pão. E aí o verso 21 disse: o Senhor fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Essa expressão vestes no hebraico, katnot, você tem katnot, ketonet, katnot, vestes no plural, significa uma roupa, tipo uma túnica sem mangas, sabe? Eu vou fazer uma comparação aqui, mas sem nenhuma intenção jocosa. Lembra os Flintstones? Aquela roupa dos Flintstones, do Barney, do Fred Flintstone? Pois é, aquela roupa sem manga, aquela túnica, é isso que Deus fez para Adão e Eva. Mas é interessante que ele fez túnica de pele. Antes, Adão e Eva já tinham feito para si cintas de figueira para se cobrirem. Olha aqui, está aqui no capítulo 2, verso 7. Então os olhos de ambos se abriram, percebendo que estavam nus. Já falei que é um nu agora de despido, é diferente do nu anterior, a palavra hebraica é outra. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles já estavam vestidos, mas Deus falou: olha, essa aí é a tentativa humana de resolver os problemas. Não vai resolver para vocês. Tanto é que vocês continuaram se sentindo nus, mesmo estando com cintas de figueira. E vocês precisam de uma túnica especial. Mas essa túnica foi feita de pele de animal. Que animal seria esse? Será que Deus criou um animal morto? Eu acredito que não. Mesmo sábios rabinos do período talmúdico já interpretavam que aqui no Éden houve o primeiro sacrifício. Um cordeiro foi morto. Um cordeiro foi morto. O primeiro sacrifício foi realizado aqui. E lendo nas entrelinhas da Bíblia e pelo contexto histórico da época, antes de instituir o santuário de Deus, ali no deserto, depois o templo de Salomão, quem realizava o sacrifício era o patriarca da família. Era ele que realizava o sacrifício. Não havia ainda uma ordem sacerdotal, porque a tribo de Levi nem existia. É por isso que você vai ver Abraão fazendo sacrifícios, porque Abraão era o chefe da família. Então ele tinha que levar a oferta até o local próximo, propício, e sacrificá-la, como ele levou Isaac. Noé, quando saiu da arca, armou um altar e sacrificava. Abraão, por onde passava, fazia um altar e sacrificava. Jacó fez sacrifícios. Então, até a instituição da tribo de Levi, quem fazia sacrifício era o próprio pai de família, ali, o chefe da casa, o chefe da família. Não era Deus que fazia o sacrifício diretamente. Então, Deus deve ter pego um cutelo, uma faca,
e falado com Adão assim: você não quer morrer, né? Mas alguém tem que morrer hoje. Porque hoje, no dia que vocês comeram o fruto, a morte começou, então alguém tem que morrer. Adão olhou para Eva: como assim? Toma aqui a faca. Mata. Adão e Eva, na minha opinião, foram vestidos com as peles do animal que eles mesmos tiveram que matar, o primeiro sacrifício. E Deus falou: sabe por que vocês estão matando esse animalzinho? Ele representa a mim mesmo, que no futuro morrerei por vocês. Porque era Jesus dialogando com eles. Esse animal, no futuro, serei eu. É por isso que o João Batista, quando Jesus vem ao deserto para ser batizado por ele, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o apóstolo João, que ouviu aquilo pessoalmente, porque ele estava, possivelmente João era o outro discípulo de João Batista, que estava com André, João deve ter ouvido João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando vai lá para o Apocalipse, João escreve, no Apocalipse capítulo 13, né? Aqueles que estão no livro da vida do Cordeiro que foi morto, perdão, Apocalipse 4,16. Aqueles que estão no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Não, é Apocalipse capítulo 13 mesmo. Eu falei 4, mas eu acho que é Apocalipse capítulo 13. Eu quero ler esse texto com vocês rapidamente aqui, ó. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Versículo... estou procurando aqui para não perder muito tempo. Depois eu pego essa passagem aqui de Apocalipse, viu? Aqueles que ele fala assim: o cordeiro que foi morto desde a fundação. Achei aqui, ó, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Fala assim: o livro da vida do cordeiro que foi morto. Não, esse aqui é o cordeiro que foi morto, mas tem outra passagem que fala assim: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não tem problema não, depois vocês acham esse texto aí, é fácil de encontrar, tá bom? Aí eu fico perguntando: mas como Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Bom, ele foi morto ali de maneira tipológica naquele animal, provavelmente um cordeiro que Adão e Eva mataram. E é interessante que Deus fala: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Eu sempre tive problema com esse verso, eu e vários teólogos, porque esse verso ele traz algumas questões teologicamente complicadas. Vamos analisar como está aqui na Bíblia. Eis que o homem se tornou como um de nós. Se eu ler só aqui, parece que a serpente estava falando a verdade, porque ela diz que quando eles comessem do fruto, eles iam se tornar como Deus. Então a serpente não mentiu, eles se tornaram como Deus. Onde é que está a mentira da serpente? Entenderam o primeiro problema? Eis que o homem se tornou como um de nós. Um outro problema que eu levanto aqui é quando fala: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Bom, agora depois do pecado, o homem se tornou conhecedor do bem e do mal porque ele se tornou pecador. Se isto faz dele igual a Deus, então Deus também é pecador, Deus conhece o bem e o mal como pecador. Uma solução que eu tenho para isso, ela foi dada por um autor antigo, Adam Clarke. Ele fez uma anotação interessante, porque no hebraico, a maneira como está traduzido isso aqui, pode ser lido assim: o verbo raiar, ele está justamente na forma kal, no kaulo perfeito, passado, isso é passado. Então você pode traduzir assim: eis que o homem era como um de nós, e não se tornou. Aí para mim fica melhor essa tradução. Eis que o homem era, raiá, terceira pessoa terceira pessoa do kaulo perfeito, do singular. Eis que o homem era como um de nós. E agora se tornou conhecedor do bem e do mal. Ou melhor, desculpa. Eis que o homem era como um de nós. Esse agora não tem. Conhecedor do bem e do mal. De que maneira que o homem era conhecedor do bem e do mal e agora não é mais? Ele era conhecedor do bem e do mal no sentido do discernimento. Coisa que agora ele perdeu. Então eu prefiro traduzir assim: eis que o homem
era como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por quê? Porque agora o homem deixou de ser um conhecedor, discernidor do bem e do mal. Como ele não discerne mais do bem e do mal, se ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele vai viver para sempre nessa condição. E é curioso que a Bíblia fala que Deus, para impedir que o homem tivesse acesso, colocou querubins a leste do jardim do Éden. Ora, se Deus colocou querubins a leste do jardim, me chama atenção, porque o jardim do Éden foi plantado, de acordo com Deus. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Deus plantou o jardim do Éden na banda do Oriente. Então aqui está, tá bom? Ó, o Oriente está aqui, ó. Deus plantou o jardim do Éden na banda do Oriente. E o homem também foi expulso para o outro Oriente mais extremo. Porque senão não faria sentido Deus colocar os querubins na banda do Oriente. Então o homem foi para o Oriente. E quando Caim mata Abel, Caim foge para o Oriente, para o extremo Oriente. Ou seja, por que essa ideia sempre de Oriente, Oriente, Oriente? Oriente na Bíblia é um símbolo de salvação. É o leste. Olha bem, a volta de Jesus é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Lá no Apocalipse, quando fala do Armagedon, fala que Deus prepara o caminho dos reis salvadores que vêm do Oriente. O anjo com o selo de Deus vem da banda do Oriente. Ou seja, por que Deus, ao expulsar Adão e Eva do Éden, os expulsa para a banda do Oriente? É porque mesmo na expulsão deles há a promessa de redenção e de volta. É por isso que eu quero, nosso horário já está terminando, concluir aqui com o capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. É interessante que essa expressão com o auxílio do Senhor não está no hebraico. No hebraico está literalmente assim: adquiri um varão, et Hashem. Aí traz o nome de Deus. Eva é a primeira criatura que pronuncia o tetragrama sagrado com o nome de Deus. E literalmente em hebraico eu posso ler assim: adquiri um homem, vírgula, o Senhor. E não com o auxílio do Senhor. O que isso dá a entender? Que Eva, quando viu Caim, ela teve a esperança que Caim seria o descendente da promessa dela, que esmagaria a serpente. Eva teve uma esperança messiânica quando o primogênito nasceu. Ela pensou que ele seria o Messias. Por isso que o nome Caim, é interessante que o nome Caim em hebraico, Caim, significa ao mesmo tempo o que gera, o possuidor, o que compra. Olha que curioso. Caim vem do mesmo verbo em hebraico, kanit, que tem 3 sentidos: o que gera, o que possui e o que compra. Ela sabia que Deus talvez estaria messianicamente nascendo naquele menino ali. Ela esperava isso. Por isso que ela dá para a criança o nome de Caim, aquele que gera, que possui e que compra. O único que pode gerar, possuir e comprar é Deus. Por isso que ela fala, adquiri um varão, o Senhor. Adquiri, tá certo? Ela possuí, adquiri, comprei, gerei, criei. Todos são atributos que apontam para Deus. Mas a promessa demorou muito a ser cumprida. Eva estava equivocada. Caim não era o Messias. O Messias nasceria uns 4.000 anos depois. Eva morreu sem ver a promessa cumprida. Esses dias alguém me perguntou: Rodrigo, pode ser que as nossas interpretações proféticas da volta de Jesus estejam tão equivocadas como a dos judeus do segundo templo? Eu achei que faz sentido essa pergunta. Porque, veja bem, os judeus estudavam a Torá em hebraico. Não precisa, esse exercício que eu estou fazendo com vocês, os judeus da época de Jesus praticamente não precisavam. É lógico que o hebraico não era uma língua tão dominada na época de Jesus, porque o cativeiro da Babilônia trouxe um enferrujamento no hebraico. O hebraico ficou mais como uma língua litúrgica para estudo da Torá, e no dia a dia eles falavam mais aramaico. Mas a despeito disso, eles tinham muito mais conhecimento do hebraico do que eu e do que você.
Então eles tinham acesso a textos muito mais antigos do que nós. Eles tinham profetas ali. E ainda assim eles se equivocaram, pensavam que o Messias viria de um jeito quando ele veio de outro. Será que hoje também eu não corro o mesmo risco de estar interpretando a volta de Jesus de um jeito e a coisa será de outro? Pode ser. Mas então o que me diferencia aqui? A minha sinceridade. Deus sabe a pessoa que é sincera. E mesmo que ela for sincera e errar, mas se ela tiver uma sinceridade com Deus, Deus vai transformar até esse erro em bênção. Não estou querendo dizer assim, então tá bom, sincero, mas feliz, isso que importa. Não, não é isso não. Mas Deus conhece o coração. Eva morreu sem ver a promessa cumprida. Moisés talvez também esperava que iria ver a terra prometida. Ele estava no deserto ansiando pelo dia que ele beberia uma água de um rio da terra prometida. E ele também estava errado, porque Deus não ia deixá-lo entrar na terra. Quando Isaías falou, eis que a virgem, ou eis que a jovem conceberá e dará à luz a um filho, Isaías também se equivocou. Ele pensou que a criança messiânica ia nascer talvez ali no palácio dele mesmo, no 8º século a.C., e não foi. Até João Batista, o profeta, se equivocou, porque um dia ele pensava que Jesus seria um Messias, que iria libertar Israel dos romanos. Ele chegou a perguntar para Jesus, usando alguns discípulos, o senhor é aquele que viria de vir ou temos que esperar outro? Mas a resposta a esses possíveis equívocos está em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Pessoas que morreram sem ver o cumprimento da promessa, como Abraão, que ainda esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto é o Senhor. Bom, meus amigos, tudo isso já está há milênios atrás de nós. Jesus ainda não voltou. Recebo notícias de morte, como essa que eu recebi no meio desse estudo, mas eu tomei minha decisão. Eu continuaria agarrado aqui a essas promessas, esperando meu Jesus voltar. Se talvez eu ficar idoso, com 70 anos, 80 anos, e também tiver que entregar minha vida, morrer, eu sei que o Senhor cuidará de mim. Tá bem? Então, em nome de Jesus, toma essa decisão ao lado de Cristo comigo. Senhor, nós vamos ficar contigo. Faça hoje a seguinte oração, que eu vou fazer até de olho fechado. Senhor, nem que eu seja o último a entrar no céu, que eu entre. Nem que eu seja o que esteja mais machucado pelas atrocidades dessa vida, que eu entre. Ainda que eu fique numa choupana mais simples, no lugar mais acidentado do céu, que eu esteja lá. Porque, Senhor, mesmo entre calos e machucados, o que importa é estar contigo no reino. Não pelo rio da água da vida, ou pelas fundações de ouro e pedras preciosas, mas porque o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, estará conosco lá. Em nome de Jesus eu te suplico, ó Deus. Amém, Pai. Amém. Depois procure aquela passagem lá do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Obrigado, meus irmãos. Orem pela família do pastor Robinson. Ore por todos que estão enlutados agora, ou que estão assustados, preocupados com algum ente querido entubado. Ore por minha vida também, para que Deus me dê sabedoria, humildade e unção do Espírito, para continuar pregando essa mensagem até que ele volte. Muito obrigado, queridos. Um bom resto de sábado para todos e muito obrigado por sua paciência, por sua comunhão comigo aqui nesse momento. Que Deus abençoe a todos. Eu vou deixar esse culto gravado aqui no Instagram. Um grande abraço, fiquem na paz de Jesus.